Mundo Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Anderson Rocha, hoje é sexta-feira e você está ouvindo o Friday Cast aqui na Mundo Livre. Você pode estar ao vivo aí agora às 6 da tarde no dial, no seu carro, em casa, passeando, no ônibus, ou você pode estar ouvindo como podcast, ter baixado lá no nosso site, no mundolivrefm.com.br/Maringá. Procura lá os podcasts, você vai achar todos os nossos podcasts que já foram ao ar e os que irão ao ar também. Se você está ouvindo como podcast, está ouvindo em qualquer lugar, em qualquer momento, pode ser 2048 e o mundo pode ter acabado. Eu dei um golpe de estado no Michel e assumi os microfones, hoje você vai ouvir. Eu dei um golpe de estado no Michel, olha que frase, olha que frase. Se você tá em 2017, você entendeu essa frase. O tema de hoje é coisa séria, Cris? Não, cara, é cultura, é legal, é demais. Então a gente vai falar sobre orquestras. Hoje a gente tem convidado. E pra reger, eu sou o regente aqui dessa orquestra de malucos que é o Friday Cast, eu apresento o nosso violinista. Olá, eu sou o Cris Bertoldi e o maestro mais famoso que eu conheço é o Pernalonga. E aqui, o nosso tocador de tuba. Olá, aqui é o Diogo Sais e clave de Fá é mais legal. É muito mais legal. Eu não sei do que vocês estão falando. E hoje a gente tem um convidado, é o Davi Oliveira, regente da Orquestra Filarmônica da Unicesumar. Aê! Muito bem-vindo, Davi. Boa tarde a todos os ouvintes da Mundo Livre. Dicas de sexta. Bom, a gente tem que aproveitar com essa presença ilustre do maestro Davi aqui conosco, né, no Friday Cast. A gente conversou com ele algumas dicas para você que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo de orquestra, de regência, e nós listamos aqui 2 livros, eu vou comentar sobre os livros e o Davi na sequência vai falar um pouquinho sobre o que eles falam. Então tem aqui o livro para você, indicação do Friday Cast, o Tratado de Regência, do Rafael Batista. Sobre o que é esse livro, maestro Davi? O livro do Rafael Batista é um excelente livro, ele é um compêndio de trechos de orquestra e também ele fala sobre os diagramas de orquestra. O que são diagramas? No mundo inteiro, esses diagramas são iguais. Um regente que rege aqui no Brasil é o mesmo gestual lá no Japão. Ele é a mesma coisa, o gestual. Legal. Nisso, esse livro ele traz diversos exemplos de gestual, de diagrama. Excelente livro para aqueles que estão iniciando. É um livro quase de bolso, mas serve muito, muito bom. É muito bem. Esse gestual, então, seria como se fosse uma linguagem universal. Eu até digo que a linguagem universal, a língua universal não é o inglês, é a música, é a partitura. Boa. É a partitura. A partitura é lida no Brasil, é lida, né, na América do Norte, em qualquer lugar, né, você lê a partitura. Legal. E outro livro que a gente tem aqui também é a Introdução às Orquestras e Seus Instrumentos, do Nelson Gama. E esse livro é mais... Que parte, maestro? Esse livro é mais técnico, ele fala sobre, também sobre trechos orquestrais, mas explica as formações de orquestra, explica os tamanhos das orquestras também, o significado delas. Também é um livro que serve muito para aqueles que estão iniciando. Excelentes livros, os 2. Legal. Você tem alguma dica para dar de literatura, filme, alguma coisa assim? Um excelente livro é do Palisca, é uma história da música ocidental. É quase a Bíblia da música. É um livro excelente. Ele pega dos primórdios da música e até a música do século XX. Um ótimo livro, serve para todos também. É um livro de universidade. A gente vai deixar essas dicas, né, no post do site para você que quiser baixar o programa por lá depois, no mundolivrefm.com.br/Maringá, com essas dicas aí também mais detalhadas para vocês. A gente vai começar a conversar sobre orquestra, sobre regência, sobre música. A primeira coisa que me vem na cabeça é música erudita, assim, clássica, né? Clássica. Quando a gente fala de orquestra e regência, a gente tá sempre falando de música difícil, música clássica, essa música que dá medo nos outros. De assim. Beethoven, de Mozart, Bach, assim, é sempre isso. Não, hoje não. As músicas, quando a gente fala música clássica, ela remete ao período clássico, né? Mas ficou popularmente conhecida como música clássica. Se formos direto da música clássica, vamos falar de Beethoven, as primeiras peças também as primeiras e as últimas peças de Mozart. Mas a música clássica tomou um tamanho gigantesco. Hoje a gente toca todo tipo de música, as orquestras estão ao alcance de todas as pessoas, né? O certo é isso, é levar a orquestra ao alcance de todos. E a música hoje de orquestra é tocada nos seus diversos segmentos. Tanto música de cinema, que a gente faz muito, né? Os temas de filmes. Os temas de filmes, né? São
existe uma erudição, uma orquestração maravilhosa dessas obras. E isso é para tirar o medo da música clássica das pessoas, né? Não é ruim, não é feio, né? Pelo contrário, é muito bonito. Nossa, legal. Tem interação, os maestros ou regentes vão vestidos dos personagens. Quem não pôde estar num evento desse, vá. Quando vai ser o próximo tema de filmes? Já tem data ou não? O próximo tema de filmes já é pro ano de 2018, está na temporada da orquestra, ainda não temos a data. Mas posso dizer que ano que vem teremos o Fantasma da Ópera em formato de concerto. Legal. Acontecerá ali no mês de setembro daquele ano. Mas nossa agenda já está pronta e logo vai ser publicada. É legal porque quem gosta do mundo pop, filmes e coisas assim, acaba consumindo música de orquestra sem perceber. Porque o John Williams, por exemplo, todas as obras dele são orquestradas, né? A Marcha Imperial. A Marcha Imperial é uma orquestra, né? Então a gente não consegue perceber que tem essa música já no nosso cotidiano pop, né? Exato. Como eu disse, é uma erudição altíssima. Esses compositores, eles escrevem com a mesma complexidade de uma obra de Tchaikovsky, de Beethoven, né? A mesma dificuldade é enfrentada nas duas obras. Só para exemplificar, quais são alguns filmes que a orquestra já fez, uns temas de filmes que a orquestra já fez? Já fizemos vários, hein? Centenas aí. Bastante um dos mais expressivos é do Piratas do Caribe, que é do Hans Zimmer. Do Hans Zimmer, né? Hans Zimmer, eu gosto mais do Hans Zimmer do que do John Williams, só para causar polêmica. São dois grandes. São né? dois grandes. Também temos a Star Wars, que não sai do nosso repertório, Titanic. Então são dezenas e centenas de filmes que já fizemos, né? Já fez de games também, não fez? Já. Fizemos de games. No ano de 2015, né, fizemos os dois, games e filmes naquele ano, né? O de games também é um repertório maravilhoso, eu não conheço tanto, né? Alguns músicos da orquestra são viciados nisso e me ajudaram muito na época. Mas o filmes, eu tenho já um carinho muito grande por esse repertório e sempre vamos fazê-lo. Eu gosto muito, assim, quando eu comecei a perceber que aquilo que eu tava ouvindo era uma música orquestrada, eu acho que a minha primeira aproximação, assim, com música de orquestra foi o Metallica e o San Francisco Symphony. Sim. Que é outro, assim, né, ligação, tá lá no Nothing Else Matters do Black Album, do Metallica, e depois eles fazem junto um álbum inteiro, né? E quando eu assisti os documentários, tal, ali muito jovem ainda, já deve ter uns 20 e poucos anos esse álbum, que eu comecei a perceber, né, que esse mundo tá próximo da gente, né? Se você parar pra pensar, os desenhos de antigamente eram todos orquestrados. Quase não tinha fala, ou não tinha fala, era só música. O cinema era orquestrado, né? Antes do cinema ter o som junto, era muito comum. Se você não assistiu, assista O Artista, por exemplo, que é um belo filme. O filme era executado ao som de uma orquestra, que dava a trilha sonora ao vivo, pra quem tava ali no teatro assistindo. Essa aproximação é legal. Bom, esse foi o primeiro bloco, a gente começou conversando um pouquinho sobre o que é a ideia de música orquestrada, como é que ela participa da nossa vida. Continue aí e daqui a pouquinho a gente volta. E lembre-se sempre, hein? Ligue-se nas nossas redes sociais, o facebook.com/FridayCast. Lá você vai encontrar o nosso Twitter, o nosso Instagram e vai poder conversar com a gente. Mande mensagens, mande perguntas. A gente vai estar aqui 20 minutos depois que o programa for finalizado no ar, no dial. A gente continua na internet, lá no mundolivrefm.com.br/Maringá e também sempre tem live no Facebook, então converse com a gente volta daqui a pouquinho pro segundo bloco. Fala pessoal, sexta-feira, segundo bloco, Friday Cast, você está ouvindo aí na Mundo Livre ou você baixou no seu celular, no seu tablet, no seu computador e você nos ouve em formato podcast. A gente continua aqui conversando com o maestro Davi Oliveira, estamos o Cris. Oi. E o Diogo. Olá. E aqui a ideia é conversar um pouquinho sobre a vida de maestro, como é que é isso, o que é essa profissão, como é que ela é executada. Como é que é comandar tantos músicos, que músico também tem um ego, uma vida difícil, uma coisa legal, assim. Artista, né, cara? É o artista. Artista é um cara complicado. E tem que estudar bastante, Nossa. né? Tem que dedicar muitas horas, quase uma vida inteira, ou uma vida inteira de estudos, né? E aí, a primeira pergunta que a gente tem pra começar esse papo é: o que é preciso pra ser um maestro? Bom, o maestro, primeiro ele tem que gostar muito de música de orquestra. Eu dou meu exemplo, né? Desde pequenininho eu sempre ouvi música de orquestra e tive contato com instrumentos musicais. O meu primeiro instrumento foi o piano, depois o violino. Então minha vida foi levada para esse caminho de música de orquestra. Logo já entrei em orquestras em Belo Horizonte, que eu sou de lá, tocava em orquestras jovens, então sempre envolvido com isso. Mas o maestro ele precisa conhecer muito de cultura geral e conhecer muito de música de orquestra. Logo aparece a oportunidade da universidade, né, em regência plena, em regência de coro, em regência de orquestra,
E ali a pessoa vai crescendo e tomando seu espaço no mercado. Também vejo que o regente precisa ser um líder servidor. Ele precisa ter um contato com os músicos e saber administrar essa vida. Existem 2 tipos de maestro. Aquele maestro que trabalha com a orquestra como diretor artístico dela e ele é um maestro titular, e tem um maestro que é convidado. O maestro que trabalha como convidado, aquele maestro que é cachê, ele não tem essa ligação tão profunda com os músicos das orquestras, porque cada mês, cada semana ele está numa orquestra diferente. Sim. Aquele que é o maestro titular, sim, ele tem que ter uma liderança totalmente servidora e saber lidar com os músicos, com certeza. É o freelancer da vida de maestro, né? Mas eu fico com uma questão, porque esse envolvimento com a música, eu imagino que tenha que ter mesmo, né? Assim como outras artes, o cara para trabalhar com aquilo tem que ter um envolvimento muito próximo. Mas aí eu fico uma pergunta aqui. A formação técnica, profissional, é necessária? Quer dizer, você tem que ter uma graduação em música para ser maestro? Você tem que seguir uma formação acadêmica ou não? Um autodidata pode ser maestro? Não há essa necessidade. Nós temos exemplos antigos, né, como Eleazar de Carvalho, Roberto Tibiriçá. Esses grandes regentes, eles não tiveram a faculdade, né, não tiveram a academia. Foram aprendendo ali com a vida, foram aprendendo com outros maestros mais antigos, e ensaio em cima de ensaio, concertos, e naquela época só tinha acesso a discos, né, ou então indo para os Estados Unidos para fazer aula. Então o acesso era muito mais difícil, não existia universidade. Mesmo assim, deste modo, não deixaram de ser maestros, né? E grandes maestros. Grandes maestros, são nomes, né, importantíssimos no nosso país. E hoje sim que há essa facilidade da universidade e tudo, não há essa cobrança. Mas é bom que o regente tenha, né, uma academia. Formação técnica nunca é demais também. Nunca é demais. E quantos instrumentos o maestro ele precisa realmente dominar? Porque tem muitos instrumentos na orquestra, você tem que necessariamente saber tocar todos, ou saber a função dele para a música, saber que momento encaixar. Como que funciona essa relação com cada instrumento que uma orquestra tem? Essa é uma pergunta curiosa, né? Muita gente faz. O regente ele tem que ter um instrumento que ele domina. Em geral, é aconselhável que seja o piano. Porque o piano é um instrumento que ele reduz. A gente trabalha muito com redução de grade de orquestra. A grade é tudo que acontece na orquestra, é uma partitura que o regente tem com todos os instrumentos. Ali ele consegue reduzir ao piano o que está acontecendo, acompanhar um cantor, acompanhar um solista, ou fazer o seu ensaio em casa para chegar na frente da orquestra. É bom que ele domine um instrumento. Os outros instrumentos ele tem que saber a parte técnica daqueles instrumentos, né? O que é difícil para um violino, o que é difícil para um clarinete, o que é difícil para um instrumento de percussão, para que na hora do ensaio não faça exigências descabidas para o músico. Então falar, toca isso, toca, e aquilo é muito difícil. Então tem que ter essa atenção, esse conhecimento técnico do instrumento. E quando você monta assim, uma peça para aquela orquestra executar aquela música daquele jeito, é você que escreve as partituras de todos os instrumentos? Aí no caso seria um arranjo e uma orquestração. A gente trabalha já com obras que já existem, né? Há muitos anos. A gente toca obras de 100, 200 anos atrás, né? Mas quando há necessidade, nós contratamos um arranjador e ele faz o arranjo para todos os instrumentos. Entendi. Eu já falei no Friday Cast mais de uma vez que eu não sou músico, assim, eu sou o único membro do programa que não sabe tocar nada. E aí eu fico com curiosidade de pessoas leigas. O Cris falou do Pernalonga, e eu lembro muito da minha infância, música clássica em alguns desenhos, né? A Disney tinha aqueles Silly Symphonies, que eram só animações com música clássica para fazer a parte som. E depois tem o Pernalonga, o Pica-Pau, sempre com alguma coisa de música clássica. Tem um desenho do Pernalonga clássico que ele tá de maestro, com uma peruca, vestido com um fraque, e vai lá reger. E cada movimento dele gera na orquestra um som. Então, assim, às vezes ele mexe o dedo e sai um som de algum lugar. Ele abaixa a mão e ergue a outra, então sai outro som. O maestro que tá ali regendo, ele tem de verdade um poder de fazer a coisa acontecer como se ele estivesse tocando um instrumento? É ele que toca a orquestra como se ela fosse um instrumento? É por aí, sim. É como se fosse uma grande mesa de som. Sim. A gente tem que equalizar todos aqueles instrumentos. Quando o maestro tem a grade, ele sabe a hora de cada instrumento. Então ele dá as entradas antecipadas e ele tá ali para manter o tempo da orquestra, manter a orquestra no tempo e as suas dinâmicas, as suas nuances dentro, né? Os pianíssimos, que são aqueles silêncios, as grandes explosões orquestrais, que são os fortíssimos. Fazer esse equilíbrio que é muito difícil.
né? Mas ele tá ali na frente para isso, ele trabalha com um pouco de antecipação, né? Uma regência antecipada. Existe ali um exemplo de tempo, né? É o jeito de nós andarmos, é um andante. Então, dentro daquele tempo, você precisa manter a orquestra. Você não tá podendo ver, mas o maestro Davi tá conversando aqui. E tá regendo aqui, né? Fazendo os gestos com as mãos, muito legal. E se você parar pra pensar, a dinâmica é uma das grandes armas que passa a emoção na hora do evento. Eu já tive o prazer de cantar como baixo no naipe dos corais, estando junto com a orquestra Unicesumar, e a gente já fez uma obra muito famosa, que é o Carmina Burana, que todo mundo tem uma grande aceitação, todo mundo conhece, já foi exposta em vários filmes, e essa é uma exemplo bem clássico de dinâmica, porque ela começa todo mundo explodindo, assim, tem fortíssimo, né, que a gente fala, quem puder aí arrebenta da força lá, e depois ela já entra numa nuance bem baixinho, que não sei se é pianíssimo. É um pianíssimo, né? E aí ela quase que um sussurro, e de repente o negócio e vai de novo, e é a hora que todo mundo arrepia. A hora que você tá cantando, não tem como não arrepiar inteiro, tudo, porque começa todo mundo do estágio de volume, e de repente o negócio vai lá pra cima, e é onde tem a apoteose de emoção. Me explica um pouquinho como é que funciona lidar com esse tipo de coisa. Essa peça em especial, O Fortuna Imperatriz Mundi, né, do Carmina Burana, de Karloff, é uma obra que é extremamente percussiva, né? O início dela, o primeiro tempo, é extremamente forte. E para dar aquele impulso do primeiro tempo, o maestro tem que vir com toda a energia possível, né? Ele pega a energia que a gente fala do quarto tempo e bate no primeiro tempo, que é embaixo. Eu sempre brinco, falo, assim como nasce o sol, o tempo 1 é sempre para baixo. A gente fala com os alunos de regência isso. Então esse primeiro tempo ele tem que ser um impulso muito grande, como se fosse uma cama elástica, né? E depois disso a orquestra segue o caminho dela. E logo em seguida tem outro fortíssimo na peça. E ela é uma obra coral maravilhosa, com grande peso, maravilhosa. Vamos colocar para o pessoal ouvir um pouquinho um trecho dessa obra. Outra coisa que eu acho curioso pra gente pontuar aqui também, maestro, é a questão da organização, estrutura e tipos de orquestra. Porque a gente tem naipes de orquestra, então eu queria que você explicasse o que seria isso, a quantidade de pessoas que precisa para ser uma orquestra e a diferença de uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica. Como é que funciona isso daí? Bom, as orquestras são organizadas em 3 grandes seções: seção das cordas, dos sopros e da percussão. Dentro das cordas, subdivide os primeiros violinos, segundos, violas, violoncelos, contrabaixos. Nos sopros de madeira, lá tem as flautas, os oboés, clarinetes e uma infinidade de instrumentos. Nos sopros, os trompetes, os trombones, a tuba que foi falada. E depois a percussão sinfônica, que são os tímpanos, prato, triângulo, caixa clara. Então é uma dimensão grande, mas é formado isso, organizado em 3 grandes seções. As orquestras, para ter uma classificação de orquestra, ela tem que ter no mínimo uns 55 músicos, 60 músicos, para ela conseguir fazer esse tipo de repertório. É gente, hein? Menos que isso já prejudica devido à orquestração, que pede muito, que pede bastante. Sobre ser sinfônica ou filarmônica, as sinfônicas, elas são do poder público, são orquestras públicas. Quando abre concurso, tem seu edital, ali os músicos fazem o edital e passam e formam aquela orquestra. Inclusive no Brasil está com muita crise das sinfônicas. As filarmônicas, elas vêm da iniciativa privada, como a Unicesumar. Teve uma iniciativa lá em 2003, o Wilson Matos fez uma chamada e montou a Filarmônica, que ela é subsidiada pela instituição. Então aquele mito de que sinfônica e filarmônica, um tem instrumento de sopro, a outra não, isso aí é só só administrativa a coisa. Só administrativa, né? Uma é do Estado, a outra é da iniciativa privada. A gente está conversando com o maestro Davi Oliveira, conversando sobre a vida de maestro, as dúvidas sobre o que é ser maestro, o que é ser regente. E aí fica uma pergunta para quem não é do dia a dia, até porque é uma profissão que a gente não conhece muita gente que faz isso, né? Como é que é o dia a dia de um regente de uma orquestra?
Bom, eu posso falar do meu dia a dia, né? Pelas manhãs eu sempre tiro pro meu estudo de regência, eu sempre fico no espelho lá do meu quarto estudando as obras. Isso você considera trabalhar. Trabalhar. Começa cedo, não, levanta... porque quando a gente fala estudo, as pessoas ouvem e falam, não tá fazendo nada. Trabalho, né? Exatamente. Né? Quer dizer, estudo é trabalho nesse Exato, caso. eu levanto cedo, já tomo meu café, já começo a estudar no meu quarto. Quando é o período da tarde e noite, eu vou pro trabalho, onde tem os ensaios, tem a parte administrativa que eu também faço, porque eu sou regente titular e diretor artístico. A parte da direção artística, ela dá muito trabalho, né? Sabemos disso. Mas a parte musical também não pode ficar atrás. Então, pelas manhãs é sagrado. Eu tenho que estudar regência para que eu vá pra frente da orquestra e não passe vergonha com os músicos. Eu tenho que estar sempre à frente, né? Mas o regente trabalha bastante. Você é aluno do Roberto Tibiriçá, que é o nosso 5º membro da Academia de Música Brasileira. Eu queria que você contasse como é ser um aluno do Tibiriçá, uma figura importantíssima aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? O maestro Roberto Tibiriçá é um grandioso maestro, né? Eu sou aluno dele há alguns anos já. Ele foi aluno de Eleazar de Carvalho e ele trouxe toda a técnica do grande maestro Eleazar para nós alunos, né? Como que você conseguiu ser aluno dele, né? Porque é um negócio disputado, né? Vamos combinar. Eu comecei minhas aulas com o Tibiriçá no ano de 2006. Foi um contato muito simples. Na época ele tinha um site. Pelo site eu mandei um recado, mandando meu breve histórico. Logo me respondeu e eu fui para São Paulo fazer as aulas e nunca mais parei. Eu gostei muito da técnica norte-americana de trabalho e de lá para cá não paro. E ele esteve aqui em Maringá e conta pra gente como é que foi a experiência de ter ele aqui fazendo a peça de Tchaikovsky. No ano de 2016 fizemos o Festival Tchaikovsky, onde executamos a abertura, a maravilhosa abertura 1812 e todo aquele repertório. Ele ficou conosco aqui uma semana e foi maravilhoso, trabalhou muito com a Filarmônica no Sesumar, tirou bastante som da orquestra e eu pude aprender muito. Que é um maestro exigente, exato, né? Que era o meu grupo de trabalho, né? E de lá pra cá a orquestra só tem melhorado, só tem se destacado, né, no cenário do Paraná. Legal, a gente está conversando sobre orquestra, sobre a vida de maestro, de regente, e a gente encerra agora o segundo bloco. Estamos indo pro terceiro, fique ligado aí, sempre acompanhando nossas redes sociais, lá no Facebook /FridayCast, e lá você vai encontrar nossas outras redes sociais e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, você está ouvindo o Friday Cast, sexta-feira, aqui na Mundo Livre, ou no seu podcast, aí você baixou como podcast, está ouvindo nos seus dispositivos eletrônicos. A conversa hoje é com o maestro Davi Oliveira, falando sobre orquestra, sobre regência, e a conversa está boa, assim. Eu que sou um grande curioso sobre qualquer coisa e não entendo nada disso, faço perguntas de curioso. E aí eu tenho uma que eu nunca encontrei um maestro, nunca pude conversar com nenhum, então eu queria perguntar isso para alguém. No DVD do Metallica em San Francisco Symphony, tem lá a parte de extras e tal, e tem um momento que tá o ensaio e o maestro, ele tá conversando com a câmera e com o James, inclusive, do lado, e estão dando entrevista, né, um documentário, e a orquestra tá ensaiando. E em um momento ele para a entrevista e fala assim, ó, a quarta fileira, o terceiro violino tá fora. Violindo, é o violino. Lindo. Mas assim, eu sempre fiquei na dúvida, aquilo é uma mala, ele tá fazendo aquilo só pra chamar atenção, fazendo ali um jogo de cena, ou o maestro ele tem esse tipo de ouvido mesmo, o cara ouve ali e consegue perceber quem que tá errado, há esse tipo de técnica? Existe sim. É muito normal você no ensaio com todos esses músicos identificar um ou outro que está fazendo algo errado. Atenção, músicos, estudem mais porque o maestro tá de olho, hein? Mas no meio daquele monte de sons, quer dizer, eu sei que quando a gente pratica muito alguma coisa, a gente vai ficando muito bom naquilo, né? Pra quem é leigo, tudo aquilo faz um barulho só. Vira um bloco, né? Você ouve uma coisa só, mas essa técnica existe. Então. Aparece, às vezes for uma desafinação ou uma articulação diferente, né? Nas cordas existe muito isso, eles trabalham com o arco na corda, e existe ali o momento que eles precisam fazer igual. Todo mundo tem que fazer igual. E se faz uma articulação diferente, aquele som vaza
ele realmente aparece como um grito assim no meio do silêncio. Sim. Então é muito necessário que todos façam igual, né? Então isso aí o regente fica de ouvido atento e aparece. Todo o começo de uma apresentação, peça que fala, apresentação de orquestra? Isso, peça. Então, no começo de uma peça, tem um momento de afinar os instrumentos. Então, é o primeiro... É o Spala. O primeiro violino que vai lá e ele dá o tom ali pra todo mundo afinar de acordo com o dele. E quem que afina o dele? É ouvido absoluto? Como é que funciona? Não, explica como na verdade, pra que serve o Spala certinho. Isso é chamado ritualística de concerto. A ritualística de concerto, ela é rígida e ela acontece com todas as orquestras. Num grande teatro, entra primeiro a orquestra no palco. A orquestra se senta. Logo em seguida vem o Spala, que é o primeiro violino. Ele confere afinação com o primeiro oboé, que é um instrumento agudo das madeiras que tem um lá penetrante. É um instrumento que o lá é inconfundível. E ele confere o lá com este instrumento. Logo passa o lá para toda a orquestra. Todos afinam, ele senta. Logo em seguida entra o regente, que a orquestra recebe ele de pé. Ele cumprimenta o Spala e começa a apresentação. A saída é o inverso disso. Então essa ritualística ela acontece, ela é escrita e é obedecida em todas as grandes orquestras. Uma outra coisa que eu acho curioso a gente perguntar aqui, Maestro, é o seguinte, né? Você tem essas apresentações que lida com os músicos que estão acostumados a fazer esse tipo de performance. Mas às vezes você é colocado em algumas situações em xeque, né? Eu participei do Jantar dos Professores da Unicesumar. A banda estava lá formada para as apresentações, os shows de talentos dos professores. E essa apresentação era como se fosse o The Voice. Então tinha a banda lá, a banda tirava a música, a pessoa ia lá apresentar com a banda da orquestra tocando. E uma das músicas que foram tocadas lá foi Despacito. Então como é que é você nessa posição de maestro, a banda, tendo que tirar Despacito para um evento ou outro? Como é que fica essa viagem, né? De estilos, ou algo totalmente diferente? Olha, eu como maestro, eu não tenho preconceito de nenhum tipo de música, sabe? Eu escuto todos os tipos de música, inclusive eu gosto de sertanejo antigo, eu toco acordeon, né? Eu brinco nas rodas com os amigos e tal. Quando é para fazer música no serviço, né? A música de orquestra, ela é a música do serviço. Mas eu consigo me movimentar entre as outras músicas sem nenhum problema. Eu fiz arranjo para muita música sertaneja, escrevi muito. Em Belo Horizonte eu gravava bastante violino para duplas famosas. Então isso aí a gente consegue trabalhar nos meios, né? E ali, como você citou do jantar, era uma brincadeira dos professores. Eu pude ensaiar com eles antes, né? Então foi muito divertido, assim. É algo que não suga a gente. É muito fácil de lidar, porque são músicas também que a complexidade é menor, né? Não desfazendo do estilo nem do caráter da música, mas é diferente você passar uma área de ópera, alguma coisa que você precisa se debruçar em cima daquilo, né? Mas é muito tranquilo, viu? E hoje os maestros têm que parar com isso, essa história que, não faço isso, não faço aquilo, porque vai ficar sem serviço. Eu lembro de uma palestra que o Marcinho Eiras estava dando. O Marcinho Eiras, eu não sei se ele tá ainda, mas ele era o guitarrista da banda do Faustão. E ele tava falando que, então, tem um maestro ali, né? Pelo menos eles chamam de maestro, não sei como é que é a formação dele, que rege a banda. E aí eles tiravam as músicas pros artistas irem representar. Então ele falava, às vezes a gente tem que começar a ser regido por um latino e tal. E aí o cara olha lá pra banda e fala, me dá um dó maior. O cara nem sabe o que ele tá falando, nem era esse tom da música, mas cara, me dá um dó maior. Essa é uma boa, porque quando você assistia Faustão, esses programas assim, eu assistia quando era mais jovem. Caçulinha. Você sempre via isso, o Caçulinha, dá um dó menor. Eu não sei, como eu não entendo nada, eu não sei se a música tá nisso ou não, mas é bom saber. Até que ponto o cara que tá lá, ele sabe o que ele tá falando, ou ele tá cantando. Às vezes ele toca, ele sabe o tom da música. A banda ali, ficou com dó, não deu um dó. Eu tenho a sensação que todo mundo que vai no Faustão pede em dó maior. Essa é a sensação que eu tenho. Acho que lá não existe música em outro tom, não sei. Mas sabe que o maestro falou um negócio muito interessante, assim, que eu acho que é uma briga que eu tenho com meus alunos de vez em quando. Já tivemos umas discussões que ficaram até pesadas numas aulas de doutorado há um tempo atrás, que é a música, ela é pra você gostar. Você pode discutir qualidade técnica da música, você colocar uma composição de um compositor clássico, Beethoven, assim,
ela tecnicamente, ela é mais elaborada, ela pede mais, ela exige mais de quem vai executar e de quem vai ouvir também. Agora, não quer dizer que ela é melhor do que a música funk, do que a música sertaneja. Porque é gosto. E gosto. O funk diz muito a um número de pessoas, a uma comunidade, causa ela uma interação, uma sensação que talvez a música clássica não cause. Então você não pode dizer que elas são melhores ou piores, elas são diferentes. É gosto, não se discute, se lamenta. Você pode não gostar, mas você não pode hierarquizar aquela música. As músicas são todas músicas, elas dizem alguma coisa pra alguém. Uma coisa legal que uma vez o Tom Zé falou no programa do Jô, ele tava falando daquela música, tô ficando atoladinha, e ela vai subindo assim, de um jeito que não é essa subida da música não é de meio tom em meio tom, que é a afinação que a gente usa, por exemplo, num violão. Você tem as casas ali no violão, meio tom. Então é uma música, por exemplo, se você fosse fazer ela no violão, você teria que ir mexendo na afinação dela para ir subindo nas subdivisões que tem dentro disso. E aí você pega uma música indiana, ela já trabalha com campo de notas. É um glissando, né? Isso aí. É um glissando. Vai subindo a nota sem precisar, sem mudar as casas ali, é direto. Como isso. No violino isso é fácil fazer. E aí é até essa questão cultural. Então o indiano, ele tem um ouvido mais apurado pra música do que o brasileiro, porque as músicas que eles escutam tem essa diferença, é mais detalhada. Um padrão ocidental e um oriental. Eu não sei se dá pra falar desse jeito, né? Ocidental e oriental. A afinação dos países do Oriente é diferente, né? Do nosso aqui. Nossa afinação aqui, ela tá classificada dentro de uma certa quantidade de notas, né? Já nos outros países do Oriente é diferente. É totalmente diferente. Maestro Davi, eu tenho uma pergunta aqui. A gente sabe que no Brasil, viver de arte ou incentivo, esse tipo de coisa é bem complicado. A gente sabe que qualquer corte de orçamento, a primeira parte que vai embora é a parte mais artística, né, ligada a isso. Eu queria que você contasse como é que funciona esse tipo de coisa no Brasil, como é que é viver de arte, ainda mais um negócio tão específico, tão legal, que é a orquestra. Hoje no Brasil nós temos em funcionamento cerca de 33 orquestras que estão funcionando, contando com a nossa Orquestra Filarmônica Unicesumar. Elas funcionam algumas do estado e outras filarmônicas, né? E hoje nós temos a Lei de Incentivo à Cultura que nos ampara a como fazermos trabalhos maravilhosos em cima da Lei de Incentivo. A lei começou a funcionar lá no governo do Sarney, quando passou para o Collor, e logo ali ela tem funcionado até hoje. Todos os anos ela passa por emendas, por mudanças, né? São mudanças ainda bem que para melhores, né? Esse ano estamos envolvidos num projeto que chama Orquestra Unicesumar na Estrada, visitando diversas cidades do interior do Paraná. Então vocês foram contemplados já algumas vezes? Uma vez só? Como que foi? Fomos contemplados. Estamos no segundo projeto, tem funcionado, a gente consegue fazer a arrecadação do imposto de renda das empresas, né? E estamos conseguindo levar a música aí para o alcance de várias pessoas. E como que está sendo especificamente esse projeto? Como foi estruturado esse projeto? Vocês têm que fazer o quê para ser contemplado? Número de cidades, número de apresentações? Isso, ele é um projeto de captação máxima de R$1.300.000. Nós captamos uma certa verba e até agora cumprimos 15 municípios. Esse ano temos que cumprir 17. Tem que fazer show pra caramba. É muito. Isso, a gente tem uma carreta-palco que vai nas pequenas cidades e na praça ela monta e se torna ali uma sala de concerto, né? Então não é só em lugares super especializados. Vocês conseguem tocar até na rua, então? A gente consegue tocar em todo lugar com essa carreta, né? Por isso que eu falo que é a música para o alcance de todas as pessoas. Nas cidades menores, tem pessoas ali bem idosas que nunca viram um violino de perto, um instrumento assim. Então é uma emoção muito grande quando a gente chega com esse projeto nas cidades. A parte logística do projeto aí já é uma outra coisa que pesadíssima. Uma pesado. Loucura. Mas agora eu fiquei curioso, assim, uma cidade menor, não nada contra as cidades menores, mas elas geralmente têm menos acesso a essas coisas, né? Não vai uma orquestra direto. Em Maringá você tem bem mais exibições para assistir, se for em São Paulo, mais ainda. Como é que é a recepção de uma pessoa quando chega algo que parece tão distante dela, como uma música clássica, como uma orquestra, como um trabalho que não é de todo dia, não é do cotidiano dessa pessoa? Como é que é a recepção numa cidade menor? No primeiro momento, os munícipes daquela cidade, eles ficam arredios. Aí eu já abro o concerto conversando, já abro o concerto contando um pouco de orquestra e logo já toca um tema de filmes ali, já traz todos para o nosso convívio. Aí começa uma interação, uma maneira muito bacana de levar o concerto.
E no final já estão ali pertinho da gente, já vem abraçar, já vem tirar foto. É assim que tem que ser. E o repertório tem que ser um repertório muito voltado ao povo, às pessoas. A gente não pode levar ali trechos de sinfonias, trechos lentos de sinfonias, porque não é o caráter da apresentação. Podemos sim até levar obras clássicas conhecidas do grande público, isso sim, mas não trechos muito desconhecidos que isso afasta as pessoas. Então tem sim as músicas de orquestra, as músicas sinfônicas, mas as mais conhecidas dentre elas. É legal que isso mostra que a ideia de orquestra não é uma coisa elitista, né? A orquestra não é só para um público, né? Você pode executar ali vários tipos de música, né? É porque a ideia que a gente tem de orquestra é aqueles camarotes, assim, que as pessoas ficam com aquele óculos, aquele binóculo, sim. Fica no camarote só ali, ó, só tem governador aqui dentro, só tem polícia. Exatamente. O cara do Monopoly, né? De cartola e o bigodinho ali. Do lado do Donald Trump. Do lado do Trump. Quando há necessidade para esse tipo de evento, né, de repertório, a gente tem toda a capacitação para fazer. Quando é um teatro, algo muito sério, uma sinfonia, vamos fazer a sinfonia para aquele público. Mas ir para uma praça, para levar a música para as pessoas, tem que ser um repertório clássico conhecido, temas de filmes, música brasileira. No final tem que fazer um Radesk de Strauss que todos batem palma juntos. Tem que ser assim. É importante falar também, assim, antes que gere mimimi, é que assim, a gente não está dizendo que as pessoas de cidade menor não têm capacidade, não. É que geralmente a gente tem um público médio que não tem conhecimento tão aprofundado, né? Mas pessoas com menos acesso à cultura também conhecem obras mais complicadas, né? Mas não é o médio não é esse. Já fizemos concertos em municípios bem pequenos com obras totalmente eruditas porque era o foco daquele evento. Fizemos já em cidades bem pequenas, levamos um repertório super rebuscado para aquele tipo de evento. E também cidades enormes como Curitiba, daqui uns dias estaremos lá, vamos levar um repertório clássico popular, famosíssimo aí para todos. Legal. E como que fica numa apresentação dessa que é a céu aberto, questão de acústica? Porque muda muito de um ambiente controlado que você consegue... O que você falou, o maestro tem que equalizar tudo aquilo ali. É um teatro, ele tá esperando esse tipo de coisa, ele é preparado, né? E numa praça, como é que fica isso daí? Bom, isso é um problemão. É um grande problema. A empresa de sonorização, de sonoplastia, tem que ser muito boa para conseguir captar a orquestra e fazer toda a equalização. Existem várias maneiras, né? A orquestra é toda microfonada, depois é passado esses microfones. Então há uma maneira correta de ser feito. Se o lugar está ventando muito, sofre demais porque o som é empurrado para o outro lado, é empurrado para o fundo da carreta. Dá uma série de condições. Se tiver um tempo bom, o concerto vai ficar legal, porque o som que vem do PA, né, aquelas grandes caixas, o público, se estiver ventando, vai ter atraso. Então o concerto em lugar aberto é um problemão, mas a gente consegue. Essas apresentações com a carreta é a orquestra inteira? A orquestra inteira, vão todos os músicos, é uma carreta que tem 17 metros de comprimento e quando ela abre tem mais 10 metros de palco para frente, são 160 metros de Quero palco. Uma dessa. É uma bela carreta. Apartamento hoje. É uma bela carreta e ela impressiona em qualquer cidade que ela chega, é difícil de manobrar, então a logística da nossa orquestra é 2 dias antes. Numa cidade, a equipe já está por lá para organizar. Meu Deus. A gente está chegando ao final desse programa, né? Agradecer de novo ao maestro Davi Oliveira, regente da Orquestra Filarmônica da Unicesumar. Foi um prazer tê-lo aqui. Aprendi demais hoje, Nossa. Davi. E eu queria fazer uma última para deixar de dica aí. Se alguém quiser começar a ouvir uma orquestra, não é acostumado, não tem esse costume, dá pra gente uma dica de uma orquestra, de uma execução bonita assim, que a gente pode colocar pra começar essa brincadeira? Bom, eu sempre indico Tchaikovsky. Por que Tchaikovsky? Ele dominou a nossa infância, Tchaikovsky. Vários desenhos têm obras de Tchaikovsky. Começa a ouvir o Lago dos Cisnes e também o Quebra-Nozes. Ali são obras que mexem com a parte encantada da nossa memória. E depois disso, podemos também começar com Mozart, Sinfonia 40, que é conhecida. E ali vai trazendo e colocando no seu dia a dia o hábito, né, de ouvir esse tipo de repertório. E para quem tá ouvindo do podcast, a gente vai deixar tudo isso linkado aqui embaixo com links para você ouvir, para você assistir uma orquestra executando, para começar, para quem não tem o costume, poder ir pela primeira vez ou quem sabe ter o início desse costume.
Sexta-feira, Friday Cast, papo legal, papo que instiga a gente a aprender coisas novas. E você que tá no Dial, quiser mudar agora, a gente vai lá pro mundolivrefm.com.br/Maringá. Você ouve ao vivo a gente mais 20 minutos ou procura a gente no Facebook, facebook.com/FridayCast. A gente vai pra live e continua o papo lá. Se não, termina por aqui. Obrigado aos dois e um abraço. Alô, até Valeu, mais. obrigado, tchau. maestro. Tchau, tchau. Obrigado. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.